Este vídeo foi criado porque tentamos criar um artigo na Wikipédia sobre o significado de yuca, valenato ou vitiligo e a máfia ou violenta na Colômbia com o mesmo poder econômico que eles impediram, talvez subornando esta famosa empresa que possui filial na Colômbia, que mostra que, como o Google protege esses criminosos, e que a democracia só se aplica quando não afeta seus interesses. Valenato significa uma pessoa com vitiligo. Este foi o apelido na década de 50 do século XIX. Barranquillero ele deu a soledenos cantando yuca. Hoje ele é conhecido por este folclore, o nome do valenato, que se tornou popular nos anos 80 deste mesmo século, na cidade de Barranquilla. Como você pode ver, o vitiligo é supostamente danificar as células da pele, observando mais em pessoas de cor, cuja diferença é a causa de sinais errados. Por isso a natureza explica à humanidade a mudança de cor, porque os negros são o berço da civilização humana, e mudando melamina é devido a situações ambientais e respectiva transformação ou alterações genéticas evolutivas, e não devido a qualquer doença. É uma estimativa da complexidade sido qualquer coisa pela sociedade por causa de racismo. Nós sofremos branco ou descoloridos. Se compararmos uma mandioca que no momento do seu exílio que perdeu camadas de conchas protetoras, sob esta diferença sua semelhança com vitiligo é notada. É controversa a afirmação equivocada do significado de valenato. Quando se referem aos possíveis significados, afirma-se que valenato é o nome daqueles nascidos na cidade de Valledupar, capital do departamento de César, na Colômbia, como sugere o jornalista Juan Antônio Gossain Antala. Este jornalista e outros estão tentando impor este conceito muito apesar de sua inconsistência. A outra explicação é infundida como uma questão de zona, manifestada pelos fundadores sem fundamento, aqueles nascidos no vale, e estes são conhecidos com o nome de Vals, diferença muito marcada para aqueles nascidos na cidade de Valledupar, cujo nome é valduparense de condescendente de sobrenomes ou nome Valdez. Este foi dado pela Real Academia Espanhola. E ele não sabia que valduparense vem do vale onde a cidade de Valledupar está localizada. O outro tema do significado de valenato baseia-se no significado de sua suposta invenção, cuja realidade difere do antagonismo e da ignorância. Ele afirma que, no século XVIII, um navio com milhares de acordeão naufragou na costa do departamento de La Guajira. Não indica lugar ou tempo exato, não especifica se o venezuelanos Guajira ou Guajira colombiana. Navio que estava indo, de acordo com eles, para o país da Argentina, e veio da Alemanha. Como você pode ver, não é muito eloquente e sim devastadoramente imprecisas, como uma aberração quando se considera que a partir da cidade de Enden, Alemanha, para Buenos Aires, Argentina, a rota mais rápida e mais curta é de 11.000 quilômetros através de Venezuela e do Brasil para Buenos Aires, deixando a cidade de Enden na Alemanha. Com esses dados realistas sobre a questão da distância a qualquer concessionário naval, é prudente seguir o caminho através do Panamá e tomar as costas do país Colômbia, Equador, Peru, Chile e finalmente a mesma Argentina desde a rota é 50.000 quilômetros. Como para o mesmo naufrágio para os elementos resgatados é impossível coletar na praia 1000 acordeões cujos folhas são papelão e estes com água tornam-se pesados e difíceis que flutuam, e durante esse tempo os tetráplas não tinham sido inventados. Devemos também esclarecer que a Argentina do século XVIII foi influenciada pela Itália, e muito pouco se sabia sobre a existência da Alemanha, e que este país consegue se comunicar com a Alemanha apenas no século XIX, devido à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Yuca, ou valenato ou vitiligo, foi criado no ano 28 do século XIX, na cidade de Atlantic Soledade por Juan Rodrigues, conhecido como Juanchito Galaspa, que possuía um musical Papaleiras Banda. Foi primeiros acordeoneiros da banda da Colômbia. Isso foi gerenciado com o acordo da família Duran da Alemanha. Fugindo da Segunda Guerra Mundial estava chegando. Esta família estava possuído de um circo. Primeiro eles chegaram a Puerto Colômbia e mudou-se para Hora Soledade, como aparece nos procedimentos aduaneiros da época.
afirmando que desmente a criação de Guájiro, samários ou cesarenses, criação, incluindo desmente o ex-presidente da Colômbia Alfonso Antônio Lázaro Lopes Michelsen e ex-ministro da Educação Consuelo Inés Araújo Nogueira, que escreveu um livro chamado Valenotologia, onde afirma que o valenato inventou alguns índios da cidade de Valledupar. A afirmação destes senhores, com todo o respeito que doentes mentais merecem, a eloquência ímpar que a cidade de Valledupar, que é criado em 21 de dezembro de 1967 por ex-presidente, também falecido, Carlos Leiras Restrepo, de acordo com a Lei 25, o primeiro governador senhor Alfonso Lopes Michelsen Antônio Lázaro, é o mesmo homem que criou o Acordeão Festival em 1968, hoje o Festival Valenato. Palavra que está apenas começando a ser ouvido na Guájira, César e Magdalena, em 1962 o primeiro álbum gravado pelo grupo Corraleiros de Majagual. O título, como evidenciado, difere muito de sua fama hoje. O senhor Antônio Fuentes deu o nome de música tropical colombiana, adiando grupos hoje que indicam como valenato gênero. É em 1980 que começa dado o nome a este nome folclore valenato. Grupos como El Binômio de Ouro, Jorge Onati, Diomedes Dias, Los Diablitos e muito mais, ao contrário da velha guarda como Aníbal Velasquez, Alfredo Gutierrez em seus álbuns musicais colocaram o nome que o colocou na Corraleiros de Majagual. Colocando esse nome por parte do senhor Antônio Fuente, que acreditava que esse folclore vinha do Panamá, a diferença com o Guararé é grande e notável. Na versão guájira da invenção de Iuca, quando eles apontam o século XVIII, e mostrar que um navio naufragado transportando acordeões para a Argentina, eles não perceberam que a sua declaração não iria assinar a Cedero, primeiro porque a Argentina não tinha muitos laços comerciais com a Alemanha, e em segundo lugar a Argentina foi mais enraizado na Itália, que os laços foram mais fortes, e que o tango com o qual o acordeão foi amplamente utilizado mais alcança sua fama nos anos 50 do século XIX, e os acordeões eram de origem italiana. E o pior é que, se o mentiroso suas próprias mentiras é acreditado, perde credibilidade, porque ele passa a lua em 30 do século XIX, que atinge eletricidade comercial na Colômbia, e off nos anos 36 do século o toca-discos de vinil chega, e é nos anos 80 do mesmo século que o disco digital chega. E a validade redundante, esclarecendo a situação econômica do cidadão comum, era a absoluta pobreza, ou seja, não havia dinheiro para pagar esse luxo econômico. Por isso nos anos 50 do mesmo século XIX os artistas de rua também se chamavam valenatos, porque sua profissão não era constante e sua remuneração dependia de royalties voluntários do ocasional espionagem, apelido de valenato que era ouvido principalmente no departamento de Magdalena em seu boom de banana. Eu também quero ser claro sobre o boom que teve a Iuca ou valenato. Foi devido ao Carnaval de Barranquilla, que 80 do século XIX, um ouro congo foi criado para a modalidade de valenato. É claro que os organizadores não tinham conhecimento de que a palavra valenato significava vitiligo, bem como o nome real deste folclore que seus inventores colocaria Iuca, se isso soa como uma palavra que é dado a pessoas que como vitiligo ou valenato. Este em relação ao Iuca foi sunga apenas por ignorante, descartável, sem teto, ou seja, eles não gostam da classe alta da sociedade poderosa e soberano, ou seja, o rico e dominante naquela época. 50 do referido século XIX, folclore foi estereotipificado assim, com relação ao sucesso ou aceitação de Iuca, vitiligo ou valenato na comunidade guájira, é devido ao boom de contrabando, bem como o cultivo ilícito de maconha, uma atividade econômica que trouxe poder econômico para esta região, acompanhado por os avanços tecnológicos dos anos 60 deste século XIX, tiveram maior cobertura e, se esse esclarecimento for ignorado, justamente estes reivindicam a invenção do dito folclore sem levar em conta suas implicações contraditórias do significado da palavra valenato. Esse esclarecimento é acompanhado na declaração feita em vídeo, cujo link é https://www.youtube.com/vaps.d_pf2-119q e que serve como suporte histórico e real, com base nos comentários que foram criados aqui.
sobre o tema do vídeo que analisa a atual situação de violações sistemáticas dos direitos humanos, em que nem o folclore é salvo por partidos violentos, baseados em seu poder protegido por um paramilitarismo autoritário, onde reina o poder econômico. E devemos esclarecer que os magdalenenses também reivindicam a invenção deste folclore, mandioca ou valenato, ou vitiligo, pois eles têm um patriarca chamado Homem Francisco, que lhe apareceu o diabo e desafiou. Este homem que ela pediu Deus uma arma para derrotar o diabo, Deus enviou-lhe uma maca alemão acordeão, com o próprio anjo Gabriel, e isso no momento da entrega, disse o Senhor Francisco vai tocar o nosso pai para trás para o inferno, derrotando-o imediatamente, e assim os magdalenenses inventado Iuca ou valenato, ou vitiligo. Mais esclarecimentos confirmando a sua invenção é dizer que nosso Prêmio Nobel de Literatura Gabito em sua obra literária 100 anos de solidão anuncia o nascimento deste folclore. Não sei onde ele aparece essa afirmação desde que Gabito escreveu este romance no México, e de lá ele não percebeu que esse folclore estava crescendo. E essa lenda pode ser classificada como fantasia, perdão ou ambos, porque os samários o que falta é a existência desse demônio que na época era conhecido como um número traficante de 82 que do diabo ele foi 2 vezes presidente da Colômbia e o Congresso atacou. Faminhuca ou vitiligo, sem bem também chamado valenato. Este folclore você pode dizer que lentamente desenvolvido desde a década de 50 do século XIX até hoje, o cidadão recorrido deveu-se, como eram nessas favelas onde verbenas ou animados por equipamentos chamados de som poderoso picos, como solista, El Júnior, El Cibanico, El Conde, Vermelho e outros que não me lembro, e alfabetos artistas. Dessas farras foram feitas momentos como Diomedes Dias, Rafael Orozco, Jorge Onati, Anádides Dias, Aníbal Velázquez, Alfredo Gutierrez, Alejandro Dural, Henrique Dias também apresentou nas cabines onde foram feitas verbenas, como o Tem Estande com Tem Soledade no bairro 1º de Maio, na praça, no Colón. Em Zeus, ou Olímpia Teatro, panorama que só simbolizadas nos estratos econômicos mais baixos, ou seja, com camada 6, mas com Cisbem, e se eles sabem o que significa Cisbem, pedir o número paramilitar Narcodemon 82 da lista Clipton, ou ex-ministro da Justiça, falecido Lara Bonilla. O esclarecimento do significado de valenato pretende esclarecer a invenção do folclore Iuca, ou vitiligo, no qual aqueles que não contribuíram em nada saíram glorificados e, em troca, seus verdadeiros criadores foram injustamente tratados como uma porcaria, vivendo uma existência de miséria. Invenção da qual o mais lucre é estranhamente seus acusadores, juízes e executores. Deve-se notar que neste esclarecimento de Barranquilla nunca pensei que essa piada vitiligo tomar esta magnitude, como fizeram com a intenção de discriminar muito menos ofender, dado que trote é a natureza comum nesta região, e se não esclarecer muitos seguidores tomam como exemplos idiomáticos são muitos, esclareceu vários deles. Quando dizem a um homem que você é um macho, na verdade eles estão dizendo o homossexual, como é um homem que fura o pau de outro homem, e outro que fica sujo. Outra, esta é a minha frango, sugerido que ele foi informado o frango tem vara pequena e não dura muito tempo durante o sexo, é por isso que o ex-presidente e final Alfonso Antônio Lopes mexeu sem Lázaro. Ele chamou o capão, é incrível que aqueles que ignoram o seu significado zombem dele sem perceber. Novamente, se alguém lhe disser que eles não estão orgulhosos de serem orgulhosos, eles estão lhe dizendo que sua esposa está dormindo com outra pessoa, e este outro se alguém disser doutor não se sente o super, você está dizendo sua merda, porque aqui na costa norte da Colômbia alguém com prata e controle é chamado de médico, isto é que qualquer pessoa com a prata é porra plasta e, portanto, médico. Finalmente, alguém diz má língua nenhuma ofensa eles estão dizendo pessoa honesta, que sustenta e confirma o que ele diz, em poucas palavras, que você não sabe hipocrisia e mantém sua afirmação. Também deve estar ciente de que muitas pessoas não conhecem o seu significado. Assim, torna-se confuso e tente este idioma como se fosse uma fofoqueira ou simples machote.
Esse apelido de má língua vem do exemplo de Jesus Cristo, que lhes disse a verdade às pessoas em seu rosto, não comer conto, e que falou em parábolas é besteira. Por exemplo, ele disse aos seus discípulos que a palavra Israel significa aqueles que lutam com Deus, não os filhos de Deus, onde você ouviu. Da mesma forma, esta má língua lhe diz que uca, ou vitiligo, significa valenato.